Ascensão através de habilidades. Episódio 172. Ao contrário da magia, as habilidades espirituais expandiram os próprios sentidos. O vento envolveu todo o corpo do monstro. Incapaz de resistir, o monstro avançou. Taezan evitou os membros anteriores balançando e continuou a espalhar o vento. Esta habilidade espiritual não foi originalmente planejada para ataque. Foi usado para coletar informações sobre o monstro. Informações sobre todo o corpo do monstro fluíram através do vento para Taezan. Ele agora podia entender o que não sabia antes. Costuras cobriam todo o corpo do monstro. Eles eram pequenos demais para serem vistos a olho nu, mas as costuras cobriam densamente o corpo do monstro. Eles foram formados pela combinação de várias criaturas? O louva-a-Deus escuro como breu era composto por dezenas, se não centenas, de monstros fundidos. Apesar disso, seu tamanho não era muito diferente dos monstros antes da fusão. Eles foram condensados à força durante a fusão. Isso parecia ter criado as costuras. Taezan continuou pensando. Tendo recebido uma classificação à força, o monstro se moveu desajeitadamente e parecia prestes a cair a qualquer momento. Era provável que não conseguisse manter a defesa da sua posição, especialmente nas suas articulações. Mirar nessas costuras era a única maneira de causar um forte impacto no monstro. Mas as costuras eram pequenas demais para serem vistas a olho nu. Mesmo que a classificação do monstro tivesse enfraquecido, não havia espaço para atacá-los com uma espada. Nem a espada nem a magia poderiam atingir as costuras. O mesmo aconteceu com a magia negra. Então, uma ideia lhe ocorreu. Você ativou uma pequena faísca. O vento que se espalhava carregava as chamas. Taezan atacou o monstro. Quando o membro anterior do monstro desceu para partir a cabeça de Taezan, ele ergueu a espada. Clang! Duas pernas colidiram com a espada de Taezan. No meio da luta, Taezan levou a mão livre até a costura do monstro. Uau! Um vento imbuído de chamas fluía das pontas dos dedos, correndo ao longo da costura e começando a queimar todo o corpo do monstro. O corpo do monstro estremeceu. Monstro 999 sofre 504 de dano. O aumento na classificação da habilidade espiritual através da transformação do apóstolo tornou isso possível. Identificando a fraqueza, Taezan se moveu. Ele evitou ataques e pressionou a mão contra o corpo do monstro, liberando vento flamejante pelas costuras. O monstro tremeu de dor e resistiu. Como Taezan precisava tocar o corpo do monstro, ele não conseguiu escapar de todos os ataques. Mas isso era aceitável. Sua anulação do primeiro ataque foi ativada. Ele tocou novamente o corpo do monstro, e a chama seguiu a costura, invadindo seu interior. O corpo do monstro tremeu mais uma vez e, naquele momento, a classificação que protegia as articulações de seus membros anteriores vacilou. Taezan não perdeu a oportunidade. Ele rapidamente moveu sua espada, enfiando-a na articulação. A espada perfurou com um som estridente. Então ele puxou a ponta do membro anterior. Ignorando a surra do monstro, ele aplicou mais força em sua mão. Rachadura. Monstro 999 sofre 2045 de dano. A perna do monstro caiu. Ele torceu o corpo em agonia. Taezan enfiou a mão na ferida, agora escorrendo um fluido preto, e espalhou a chama diretamente dentro do corpo do monstro. O monstro insetoide tinha articulações fracas e carne macia, apesar de sua dura casca externa. Este não parecia exceção, debatendo-se loucamente. Talvez a dor tenha dominado sua mente, fazendo com que as fileiras que protegiam as articulações tremessem de forma instável. Depois disso, Taezan assumiu o fluxo da batalha. Ele enfiou a espada nas articulações restantes dos membros anteriores e arrancou-as. Rachadura. Os membros anteriores restantes foram arrancados. Com o inimigo incapaz de atacar, não havia mais nada a temer. Taezan começou a quebrar cada uma das pernas restantes. Logo, o monstro estava se contorcendo no chão, incapaz de se levantar. Taezan enfiou a espada na boca do monstro. O corpo do monstro se debatendo enrijeceu por um momento. Ele enviou chamas através da espada, queimando todo o corpo do monstro. Milhares de pontos de dano apareceram e, em pouco tempo, o monstro entrou em colapso. Você derrotou o monstro 999. Você entendeu perfeitamente a essência e a fraqueza do seu oponente e alcançou a vitória. Você aprendeu a habilidade especial de ativação, compreensão da essência. Sua ascensão da alma foi ativada. A proficiência de aumentou 1%. Sua ascensão da alma foi ativada. Você aprendeu a habilidade especial de ativação contínua, Twisted Soul Tuning. Taezan puxou sua espada. O monstro foi criado apenas para atrasar o tempo, por isso não houve alegria na vitória. Em vez disso, ele estava preocupado com quanto tempo havia gasto e com o que poderia ter acontecido com os outros. Assim como Taezan estava prestes a fechar a janela do sistema e correr para seus companheiros. O espaço se abriu e a escuridão irrompeu. Taezan parou seus passos. Uma vasta escuridão plantou-se no chão. Olá! Uma jovem apareceu. Olá! O deus demônio, Lúcifer. Sua aparência não foi muito surpreendente. No encontro anterior, ela mencionou que seria a sua vez na próxima vez. O deus demônio olhou para Taezan com um olhar cheio de boa vontade. Você também se saiu maravilhosamente bem desta vez,
Kang Taezan. Sinto muito, mas tenho outra coisa que preciso resolver primeiro. As pessoas ainda estavam lutando contra os monstros. Ele precisava resolver isso antes de poder conversar com ela. Taezan se preparou. Não há necessidade disso. O deus demônio murmurou e bateu palmas. Com o som das palmas, a escuridão se espalhou. Pessoas que cerravam os dentes e lutavam contra monstros pararam instintivamente. O que está acontecendo? A vasta escuridão envolveu o mundo inteiro como sombras absorvendo a luz restante. E os monstros, consumidos por aquela força, desapareceram sem deixar vestígios. As pessoas, subitamente sem adversários, pareciam confusas e olhavam fixamente para o vazio. O deus demônio sorriu levemente. Eu cuidei de tudo, você não precisa ir agora. Está tudo bem? O deus demônio eliminou diretamente os monstros, considerando que anteriormente, Lei Kinratas descia somente depois que todas as missões eram concluídas. Isso claramente não era normal. Não estava certo. Não importa, eles também usaram truques. O deus demônio torceu os lábios. Eles estão tentando ultrapassar os limites com esses truques. Parece que eles realmente não gostam de você, né? Parece que sim. A coesão dos monstros foi inesperada. E a enorme classificação imbuída no monstro era demais para ele aguentar. Ficou claro que este não era um curso normal dos acontecimentos. Se eles não conseguissem matar Taezan, pareciam determinados a matar todos os outros. Você superou isso de forma brilhante. Estou muito satisfeito. O deus demônio estendeu a mão e a escuridão começou a se espalhar dela, ramificando-se. Então, eu deveria te dar uma recompensa. A escuridão engoliu o mundo. As pessoas engasgaram quando a luz desapareceu de repente. Alguns pensaram que os monstros estavam reaparecendo e pegaram suas armas, enquanto outros gritaram. Manifestação da autoridade de Deus. Bênçãos descem. O deus demônio sorriu para Taezan. Você pode estar orgulhoso. Eu nunca dei tal bênção aos mortais, especialmente a tantos, exceto aos demônios. Você recebeu a bênção divina, cordeiro entrando na escuridão. E este é um bônus para você. A escuridão envolveu Taezan. Você aprendeu a magia negra básica, vento negro de Seir. Você aprendeu a magia negra intermediária, Pitch Black Wave de Marbas. Você aprendeu a magia negra intermediária, detecção de território de Lerage. Você adquiriu o título, segundo assento do santo do deus demônio. Seu poder mágico aumentou em 100. Um feitiço básico de magia negra, 2 feitiços intermediários de magia negra, um título e um aumento de 100 pontos no poder mágico foram concedidos a ele. Taezan inclinou a cabeça. Obrigado. Não há necessidade de me agradecer. É um comércio justo. O deus demônio riu. Agora, será ainda mais difícil para eles matarem você. O que arriscarão e que fardo suportarão? Quanto mais eles lutam, mais forte você se torna. Ela parecia muito satisfeita. Eu me pergunto como são seus rostos agora, só de pensar nisso me traz alegria. Havia uma emoção mais profunda do que o mero prazer em enganar os deuses superiores. Bem, isso é o suficiente sobre as recompensas. Você não tem algo para me perguntar? Sim. Taezan assentiu. O labirinto separado e os guias do pecado que existiam lá. Ele acreditava que os deuses saberiam a resposta. Assim como Taezan estava prestes a perguntar, o corpo do deus demônio começou a tremer instável. Como se ela não pudesse mais ficar aqui, uma força tremenda começou a afastá-la. Isso é o máximo que posso ir. O deus demônio estalou a língua. Eles ultrapassaram os limites, mas fazem barulho quando tento. Hipócritas, não são? Ela resmungou e começou a afundar na escuridão. Desculpe, mas parece que você terá que obter os detalhes de outra pessoa. Entendido. Não era urgente, então Taezan assentiu. Retornar ao labirinto significava que ele encontraria outro deus esperando por ele. Ah, uma última coisa. A senhora que partiu falou. Os guias do pecado irão atacar você novamente. Taezan assentiu. Com sua força, conquistar o 40º andar seria rápido. Ele esperava que houvesse outro movimento. O deus demônio usava uma expressão ambígua. Desculpe, mas da próxima vez não poderei me envolver tão profundamente como antes. Essa criança também é um dos meus filhos infelizes. De acordo com as leis do labirinto, o vencedor leva tudo. Suas palavras eram enigmáticas. Sem dizer mais nada, ela submergiu na escuridão. Então, esperarei pela nossa próxima reunião. Vamos conversar mais tranquilamente da próxima vez. Com essas palavras, ela desapareceu. A escuridão que envolveu o mundo desapareceu e a luz retornou. Taezan dirigiu-se para onde as pessoas estavam. Qin Huaiyeon se aproximou com o rosto pálido. Taezan, esse poder agora. Ela instintivamente sentiu isso. O ser transcendente que desceu antes parecia aquele que ela tinha visto antes. Uma entidade que envolveu o mundo inteiro em trevas. Um ser que poderia, se quisesse, aniquilar a Terra num instante. Pelo menos não é hostil para nós. Então não se preocupe. Taezan acalmou sua ansiedade e olhou para os outros. Houve pessoas feridas. Embora alguns se contorcessem de dor, parecia haver poucas mortes. Parece que nos saímos bem aqui. Ah, sim. Qin Huaiyeon, tendo acabado de recuperar a compostura, assentiu.
As pessoas lutaram sem entrar em pânico. Conseguimos segurá-las. Teria sido perigoso se durasse mais tempo. Foi uma fuga por pouco. Sua força quase se esgotou, empurrando-a para a beira do perigo. Mas eles triunfaram. Sucesso na missão especial. Retorne ao labirinto em 2 dias. Eles avaliaram os danos. 85.000 no total retornaram. 20.000 morreram. Apenas 65.000 sobreviveram. A perda de vidas foi substancial, mas eles aceitaram com compostura. Eles lamentaram pelos falecidos, colocaram-nos para descansar e prepararam-se para avançar. E as outras áreas? Eles também devem ter sobrevivido. No final, cuidamos de tudo. A escuridão, desencadeada pelo deus demônio, exterminou os monstros. Não apenas envolveu Seul, mas também se espalhou por todo o globo. Provavelmente, todos os monstros do mundo foram destruídos naquele momento. Aquele era um deus do labirinto, não era? Qin Huaiyeon aprendeu sobre o ser que desceu à Terra. Foram os arquitetos do labirinto, adversários dos invasores da Terra. Sim, desta vez foi o deus demônio. Uau! Qin Huaiyeon balançou a cabeça surpresa. Entidades além de sua imaginação continuaram a surgir, fazendo sua cabeça latejar. Mas pelo menos eles não são nossos inimigos, certo? Se há aqueles que desejam nos matar, deveria haver aqueles que nos ajudam. Seu rosto não traía nenhuma escuridão. Nem os rostos de todos os que sobreviveram. A razão era simples. A habilidade concedida pelo deus demônio afetou sua própria sobrevivência. Cordeiro entrando na escuridão. O efeito foi direto. Todos ganharam poder mágico. Eu nunca imaginei ganhar tanto poder. Nem eu. Taezan também usava uma expressão ambígua. Ele não esperava que o deus demônio concedesse poder mágico à humanidade. Ela sempre preferiu os demônios aos humanos. Ele também não esperava receber tal autoridade. O que ela espera de mim? Esta posição é concedida pelo deus demônio àqueles que ela reconhece. Possuir poder mágico permite exercer influência significativa sobre os humanos com magia, e recompensas adicionais são concedidas à medida que ficam mais fortes. Ei pessoal, antes de vocês irem, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto se gostaram do vídeo. Isso ajuda o YouTube a dar mais alcance ao canal. Ativem o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima.